Por que o México ainda precisa de missionários? Qual a necessidade que existe nesse campo? Quais são os lugares ainda não alcançados? Quais são os pontos mais relevantes da missão nesse país? Essa pergunta e algumas outras nós vamos responder agora nesse vídeo. 7 razões pelas quais o México ainda precisa de missionários. Então vamos lá. O primeiro motivo é a ordem bíblica. Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 ao 20, Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho. Temos que fazer missões em todos os lugares ao mesmo tempo. E aonde a gente não pode alcançar, a gente pode enviar missionário, ligando pessoas e conectando para que aonde ele sabe as necessidades mais profundas possa ser resolvido os problemas do homem. O segundo ponto que nós levantamos a respeito da necessidade do México é a evangelização. Ou seja, as novas gerações precisam saber de Jesus. E onde há uma fraca paixão pelas missões e pelo amor a Deus, também existirá uma fraca evangelização. Então, a espiritualidade dentro do país ainda precisa ser muito trabalhada. O México ainda é muito enraizado nas suas crenças culturais. É um país milenar, de culturas antigas, e que as pessoas ainda são muito aferradas, muito enraizadas nas suas culturas. Isso faz com que o evangelho se torne superficial. Já foi alcançado com as missões? Precisamos então fazer com que esses corações e as novas gerações sejam evangelizadas. Nesse ponto, as cidades no México ainda são muito necessitadas porque o evangelho é muito superficial. E o terceiro ponto é a perseguição. O México, segundo a missão Portas Abertas, e segundo os 50 países mais perseguidos do mundo, o México ocupa o 38º lugar de classificação na lista. Então, um país onde ocupa essa posição dentro dos 50 países mais perseguidos do mundo, isso significa que há uma grande necessidade ainda de ser evangelizada. Por exemplo, nós temos etnias que não foram alcançadas ainda. Nós temos um lugar chamado San Juan Chamula. Aquele lugar é proibido pregar o evangelho. E aquele lugar, até mesmo a missão Portas Abertas já fizeram muitas pesquisas e ajudaram muita gente perseguida lá, pessoas que perdem as suas casas, as suas propriedades, e até houve muitas mortes em San Juan Chamula. Então a perseguição e a classificação dentro dos países mais perseguidos do mundo é o ponto importante, porque o México necessita ainda de ajuda missionária. E o quarto motivo que nós queremos levantar para vocês são as regiões e os lugares não alcançados no México. Nós temos regiões ainda não alcançadas aqui no México. E os estados menos evangelizados são os estados onde estão mais na região central do México. Até as fronteiras do México foram alcançados em alguma parte, mas a região central são os lugares, os estados menos evangelizados. Por exemplo, nós temos Nayarit. Em Nayarit, as cidades com menos de 0,33% de evangélicos. Lá também tem povos, lugares e também povos não alcançados, são os povos indígenas. Nós temos em Nayarit um povoado chamado Huicholes. Eles não são alcançados. Eles têm uma cultura muito enraizada e por isso o evangelho é difícil de chegar nesses lugares. Essas etnias aqui do México também, onde há uma grande necessidade de tradução da Bíblia.
São 68 línguas aqui no México, línguas maternas, mais o espanhol, e 364 variantes. E entre estas, nós temos somente 11 línguas que foram traduzidas à Bíblia. Há uma grande necessidade de traduzir a Bíblia para esses povos indígenas. Essa é um dos pontos também principais do porquê se necessita missionários aqui no México. E o quinto motivo é o preparo e treinamento dos obreiros. Sem um bom preparo para que esses obreiros possam continuar a levar o evangelho vai ser sempre superficial. Nós já falamos do ponto da superficialidade, então nós precisamos trabalhar os obreiros. O preparo do obreiro aqui é essencial e muito importante. A sexta razão que nós queremos levantar é a questão das outras religiões e do sincretismo religioso. Nós sabemos que somente o Evangelho, somente Cristo pode libertar o homem. Se esses homens buscarem o xamanismo, se esses homens buscarem religiões alternativas, se esses homens compararem Cristo com outras tipos de coisas, soluções humanas, eles nunca serão libertos de verdade. Então, o trabalho missionário é dizer: somente Cristo salva, somente Cristo é a solução a todos os problemas. E o último ponto é a questão da igreja enviadora, mantenedora e a igreja intercessora. Vocês são uma igreja fiel a Deus e relevantes mundialmente. Uma igreja que entende que as missões são essenciais para a igreja. A igreja que faz missões, onde Deus nos envia, como escutando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, assim como Paulo escutou. Essa igreja, ela permanece por muito tempo. Uma igreja fiel a Deus, que é relevante não somente no seu local, mas é relevante para o mundo. Vocês são essa igreja, uma igreja missionária, que sabe que as missões e a evangelização mundial precisam continuar. Continuem fazendo missões, orando, contribuindo e evangelizando. Que Deus les bendiga en el nombre de Jesús.